E vamos falar de uma notícia que saiu agora, Chico, notícia importante, porque o STJ já decidiu que o jogador Robinho, né, deve cumprir no Brasil a pena por estupro, já formou maioria. Robinho, que foi condenado na Itália, né, a 9 anos de prisão por estupro coletivo, a gente tem o STJ decidindo por 9-2, então, que a pena pode ser cumprida sim no Brasil. Esse crime aconteceu em 2013, lá em Milão. Ele estava no Milan nessa época e esse crime foi um estupro coletivo contra uma jovem, né? Para quem não está se lembrando aqui, a homologação da sentença é o que estava sendo julgado aqui, porque ele já tinha sido, né? O que não era se ele cometeu ou não o crime, isso já tinha sido decidido na Itália antes. Por estupro coletivo, inclusive na Itália, foi decidida uma pena de 9 anos de prisão. E no STJ, a gente teve, então, a decisão, todo mundo seguiu o voto do relator, né? Inclusive, a maioria seguiu o voto do relator. O Robinho, inclusive, que foi à TV, eu acho importante a gente lembrar disso. A TV Record, que deu esse espaço para ele, para fazer um apelo popular, né, e tentar inverter. Isso tem acontecido muito, inclusive com agressores também. É um movimento contrário em que o agressor tenta se colocar como vítima. E o Robinho tentou fazer isso, dizendo que estava sendo vítima de uma armação, uma falsa acusação de racismo, exatamente, que é uma pauta tão importante, né, Chico? Por isso é ainda mais grave. Inclusive, a gente está tendo essa decisão de importante, eu vou falar já sobre o Daniel Alves, mas só para a gente lembrar, para quem não acompanhou a história do Robinho em detalhes, tem um podcast no UOL que eu acho que vale a pena fazer indicação, que é Os Grampos do Robinho, né, que mostram os áudios que ele debocha da vítima, que ele dá risada, né? Quando se fala que ela foi violentada, gente, por 6 homens. E ele dá risada disso. Você era uma albanesa, né? Exatamente. Então, nessa mesma semana, a gente teve agora essa decisão do Robinho, mas nessa mesma semana a gente teve um outro caso no STJ. Hoje, inclusive, foi a história do Daniel Alves, né? Outras notícias que representam uma derrota mesmo para nós, como sociedade, para nós mulheres, né? Hoje foi concedida a liberdade provisória para o Daniel Alves pelo Tribunal de Barcelona. Ele vai ter que pagar, né, mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, né? E vamos combinar que 1 milhão de euros não é um problema para ele, nem para o parça dele, né? O Neymar, que costuma emprestar dinheiro. O parça. Sabe o que é lamentável? É que é 1 milhão de euros. Quer dizer, isso não paga o sofrimento da vítima. Mas nem esse dinheiro vai para a vítima. É aí que está. E o Daniel Alves, ele foi condenado, isso já estava sendo questionado, a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. E a defesa e a acusação, nesse meio tempo, se preparando para contestar essa pena. Essa é a lógica, inclusive, né, Chico, de uma justiça que é burguesa, de uma justiça do capital, né, representada. Quem que está ali nos espaços de tomada de decisão? São homens brancos, com grande poder aquisitivo, assim como o Daniel Alves, né, que tem um grande poder aquisitivo. São essas pessoas que estão nesse espaço, são essas pessoas que estão tomando as decisões. Inclusive, a condenação do Daniel Alves tinha sido uma notícia, né, um primeiro recado muito positivo para a gente, como sociedade, de que essa violência contra a mulher não podia mais ser naturalizada. E agora o recado que todas as mulheres estão recebendo, num oposto, é de que a nossa vida não vale nada. Na verdade, ela vale tão pouco que ela pode ser comprada, ainda que seja por 1 milhão ali de euros, né? O que é 1 milhão de euros para um Daniel Alves ou para um Neymar, né, que é o parça dele? Não é nada. Agora, olha que lamentável. São todos parças, Daniel, Robinho, Neymar, todos com a camisa da seleção brasileira, a pátria de chuteiras, a camisa amarela. Curioso que essa é a mesma camisa que aparece nas manifestações, né, bolsonaristas. É só porque passou pela minha cabeça. Lamento mais ainda ter visto ali a imagem do Robinho com a camisa do meu Galo, do meu querido Clube Atlético Mineiro, porque ele passou por lá. Eu o conheci na época, sou conselheiro do Atlético, tive com ele, parecia um rapaz leve e simpático, gostava de samba, de fazer uma rodinha de samba com as pessoas, simpático. Aí você começa a descobrir o que é esse poder, né, do magnetismo do jogador de futebol e o poder que ele acha que tem.
inclusive o poder do macho sobre as mulheres, né? Inclusive, Chico, é importante isso que você coloca aqui, porque acho que muita gente, inclusive, não vai gostar do que eu vou dizer, mas a misoginia, ela une os dois espectros, né? Ela une homens de direita, une os progressistas também, inclusive. Infelizmente, não é uma exclusividade da direita, não é uma exclusividade, inclusive, dos bolsonaristas, e aqui eu não estou comparando as ações, mas a misoginia une todos os homens, infelizmente. Nessa semana, inclusive, a quinta turma do STJ, uma maioria de homens, também decidiu que o estupro de vulnerável, porque a gente está falando aqui de uma decisão, de um caso, de uma menina de 12 anos, decidiu que isso não é um estupro, inclusive contradizendo o próprio Código Penal a respeito disso, porque isso é lei. A Samia Bonfim, inclusive, até acionou o Conselho Nacional de Justiça contra essa decisão, mas eu quero saber onde é que está a Comoção Nacional por esses casos, né, por o caso dessa menina de 12 anos. Para quem são feitas essas leis, né? Porque para a gente não é, para nós mulheres, com certeza não é. Mas pelo menos a gente teve uma notícia aí do Robinho que dá um pouco de esperança, dá um pouco de gás para a gente continuar, inclusive falando, né? Porque é o enfrentamento, tudo isso, essa cobrança que faz com que o Robinho e com que esses casos a gente tenha uma resposta da justiça em relação a isso. E a gente vai continuar pressionando para que isso aconteça.